Encontro agora, saia desse mar e venha para a luz. Jesus te ressuscita nessa hora. Ei, amigo morto, vem para fora, vem para fora. Jesus vem teu encontro agora. Saia desse mar e venha para a luz. Jesus te ressuscita nessa hora. Coisa linda, né? Eu me recordo assim, eu não me arrependo de ter recebido Jesus na minha vida. Aos 13 anos, né, de idade, eu me recordo que foi através de uma amiga minha. Eu digo que ninguém me evangelizou. Na realidade, quem me levou à igreja foi o Espírito Santo de Deus. Eu tinha uma amiga que ela ia à igreja, mas é aquele tipo de crente, né, que só frequentava a igreja e nunca chegou a falar do amor de Deus para mim, nunca, absolutamente. Eu ia para a igreja, mas não era um convite para ir à igreja, né? Eu me recordo que a gente ia porque não saía de casa e como a igreja era longe, né? Então a gente ia junto conversando sobre namorado. Ela gostava de um rapaz, eu gostava de um policial que era 17 anos mais velho do que eu. Eu tinha 13 anos de idade e ele era 17 anos mais velho do que eu. Então a gente ia conversando e ia também na expectativa de vê-lo passando na rua, né? Que antigamente era aquela Joaninha, chamada Joaninha, né? Mas assim, eu não fui por um convite, eu ia somente para acompanhar o trajeto. Tanto é que ficava na porta da igreja, sentava, gostava dos louvores, mas na hora da pregação a gente saía e ficava lá na porta da igreja, né? Mas ali eu fui alcançada pela graça, fui alcançada pelo amor de Deus, e eu não me arrependo de ter entregado a minha vida para Jesus. A minha conversão se deu, acho que foi com meus 22 anos, né? Porque eu fui, não me batizei, depois eu me afastei, né? Caminhei um pouco, me afastei. E nesse período que me afastei, muitas coisas aconteceram, sofrimento na família, apaixonada por esse rapaz, né? O nome dele era até Duarte, Cabo Duarte, né? Depois ele passou a Sargento Duarte. Eu era louca, muito louca por aquele homem. Durante muitos anos eu fui apaixonada por ele, 17 anos apaixonada por aquele homem. Enfim, mas só foi dor e sofrimento. E aí quando eu retornei para a igreja, né, eu fui num dia que as portas estavam fechadas. E eu fiquei muito triste, né? Eu retornei à igreja no dia seguinte, eu falei, Senhor, se as portas estiverem fechadas, é porque o Senhor não me quer mais. Olha aí. Você acha que Deus vai perder uma alma? Jamais Deus vai perder uma alma. Deus, filho, vem porque eu te quero, né? Te quero do jeito que você tá, do jeito que você chegar para mim, é o jeito que eu te quero. Cheguei lá, a porta estava aberta e eu comecei a caminhar, comecei a ouvir mais a palavra de Deus. Eu estava um pouco mais madura também, né? Já tinha por volta de meus 20 a 21 anos, se não me engano. E eu acho que me batizei quando eu tinha 22 anos, se não me falha a memória, né? Porque já faz muito tempo. E foi para valer o meu batismo, a minha decisão foi para valer. E depois que eu me batizei, eu nunca me afastei e nem pretendo me afastar dos caminhos do Senhor. Não existe vida sem Deus, né? Porque as pessoas, elas vivem porque elas não podem tirar a sua própria vida. Embora algumas pessoas até fazem, né? Movida por um espírito, né, de suicídio, elas até são encorajadas por esse espírito a ceifar suas próprias vidas. Mas a maioria vive
né? Na mentira, vive no engano, vive uma vida de uma farsa, de uma felicidade que não é verdadeira, né? Tanto é que eles buscam essa felicidade ou buscam até mesmo esquecer os seus problemas, né? Na farra, na bebida, no álcool, nas drogas. Algumas pessoas buscam, né, atalhos, pensando que estão levando elas a Deus, né? Buscam a solução, orientação em lugares errados. Infelizmente, o inimigo faz com que as pessoas elas batam em portas erradas e, infelizmente, a gente tem visto muitas vidas sendo destruídas porque ainda não encontrou o caminho certo, ainda não encontrou o verdadeiro Deus, né? O Deus desconhecido que o mundo não conhece, é esse Deus que você precisa conhecer. Tem uma palavra que eu gosto muito que fala assim: nós adoramos, né, aquele que o mundo não conhece. É o Deus desconhecido, mas desconhecido para uns, mas nós já temos o privilégio de termos conhecido a esse Deus. A vida cristã não é um mar de rosa. Eu não vou enganar as pessoas, né, dizendo que a vida cristã é um mar de rosa, que não é um mar de rosa. Tem muitos espinhos e tem muitos obstáculos no caminho, tem muitas barreiras que nós precisamos ultrapassar essas barreiras se nós quisermos chegar no final da linha de chegada. Aliás, não tem nenhum vencedor que não tenha que ultrapassar nenhum obstáculo. E nenhuma carreira e nenhuma profissão não tem como você não enfrentar barreiras, não tem como você não encontrar obstáculos a serem vencidos. Por mais que a gente seja, como que eu posso dizer, o cara sou treinadão, né? O jogador de futebol, o cara é bom, o cara tem talento, mas ele também encontra obstáculos na sua carreira a serem vencidos. A nossa carreira cristã é cheia de pedras, pedregulhos, né? A nossa carreira cristã ela é cheia de obstáculos, ela é cheia de muralhas à nossa volta, que elas precisam ser derrubadas, gigantes precisam ser derrubados, né? Situações precisam ser vencidas, porque a gente sabe que a nossa premiação, a nossa coroação está no final e não no início, né? O próprio Jesus, na sua trajetória na Terra, só você pegar os 4 evangelhos e você começar a ler, você vai ver que ele teve que enfrentar, né, algumas situações. Até a morte de cruz, ele teve que enfrentar alguma situação. E nós também vamos ter que enfrentar algumas situações. Não é fácil servir, né? Mas ele não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas eu nem vou te falar esse versículo, vou falar um outro versículo que ele fala assim: muitas são as aflições do justo. Então isso resolve todo o teu questionamento, né? Porque as pessoas ficam: por que, Senhor, eu passo por tanta luta? Mas ele falou muitas, ele disse que muitas seriam as aflições do justo. Então nós já estamos cientes que ao entrarmos nesse caminho de servirmos a Deus, ao entrarmos nesse caminho, né, de nós mudarmos a nossa direção, sairmos da direção do pecado e irmos para a direção da santidade, sairmos do caminho da desobediência para um caminho de obediência, nós vamos passar por muitas. Ele falou que muitas, ele falou: muitas são as aflições do justo. Então eu sei que eu terei que passar por muitas aflições. Na minha vida cristã, já passei por muitas coisas, muitas coisas. Olha, vai ter decepção, vai ter traição, vai ter calúnias, pessoas vão te caluniar, vai ter perseguição, né? Vai ter muitas coisas, injustiças, covardias, enfim. E nós vamos ter que ser fortes para vencermos todas estas coisas.
nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Lembrando que o diabo vai sempre usar pessoas que estão próximas a nós para ferir e machucar o nosso coração. Não é mar de rosa, tem espinhos nesse caminho, tem espinhos, tem pedras, tem muralhas, tem gigantes, enfim, tem raposinhas, enfim, tantas coisas que nós precisamos vencer. Mas o nosso irmão, ele veio e nos deixou exemplo. E é o exemplo dele que nós temos que seguir. Se ele venceu, ele veio como exemplo, né? Ele veio em carne para mostrar para nós que é possível sim nós vencermos. Porque o Espírito Consolador, ele está conosco, né? Ele disse, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Espírito Consolador. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, né? Deixarei o Espírito Consolador. Então hoje quem nos consola, quem nos conforta é o Espírito Santo, né? Eu há pouco tempo vivenciei uma situação em que os sentimentos eram de traição, covardia, injustiça, né? Calúnias, enfim, de mentiras. Foi um turbilhão de sentimentos em que eu me senti traída pela minha família, pela minha mãe, que eu achei uma covardia que eles fizeram, embora eles não se ajuntaram, quer dizer, eu não sei se ajuntaram, mas eu sei que fizeram isso e eu me senti muito mal, né? É como se eles não pudessem se aproximar de mim para ter um diálogo comigo, enfim, foi muito triste. É claro que a minha reação não foi uma reação boa, porque eu acredito que eu fui pega assim, surpresa, né? Não que eu xinguei palavrão, somente eu falei um pouco mais alto e eu não gosto de ter atitudes como essa. Talvez eu me cobre tanto em relação a isso, mas não somos perfeitos, né? Somos pessoas falhas. Eu até ouvi um versículo, é melhor um Pedro que se explode do que um Judas que beija e que trai. Então isso trouxe conforto e consolo ao meu coração, porque às vezes a gente cobra tanto de nós, né? Não somos nós, são as pessoas que cobram de nós, cristãos, uma perfeição. E não somos seres humanos, temos sentimentos. E sentimentos faz com que a gente venha reagir. Não tem toda ação, tem uma reação, e foi o que aconteceu. Mas eu não xinguei palavrão, não ofendi ninguém, apenas eu fiquei chateada, aborrecida com o que fizeram. Imagina você acordar de manhã cedo, né, nem escovar o dente, nem tomar o seu café da manhã e alguém bater na sua porta às 7 horas da manhã para falar de dinheiro, né? É uma coisa desagradável. Nem recebeu o bom dia, mas foi o que fizeram. Mas já passou. Eu não vou ficar remoendo, eu não vou ficar vivendo dor, eu não vou ficar vivendo tristeza e nem muito menos lembrar das palavras que a mim foram ditas. Eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. E a única coisa que me dá esperança é Cristo, né? A Bíblia nos fala assim, há esperança para a árvore que foi cortada. Hoje eu posso ter sido cortada da minha família, hoje eu posso ter sido cortada da minha casa, hoje eu posso ter sido cortada, né, das festas de final do ano, das festas familiares, né? O relacionamento hoje já não é mais o mesmo, fica algo estremecido, né? Por mais que a gente se esforce para falar, mas não adianta. Marcas foram deixadas, né? Mas graças a Deus, assim, hoje eu não sinto mais nada. A dor, a tristeza já saiu, porque Cristo, meu irmão, me fez vencer. E eu sou muito grata a esse Deus pelas lutas que eu tenho enfrentado, mas pelas vitórias que o Senhor, Ele tem me dado. Deus também quer te dar vitória, meu irmão, né? Não fica aí remoendo, né? Eu costumo dizer que a tristeza ela vem, mas não deixa ela estabelecer morada em você.
show tristeza, show desânimo, show angústia, show depressão, show tudo que vem do inferno, vai para longe de mim. O meu coração não vai ficar preso, cativo pelas armadilhas do mal. Eu quero ser preso pelo Espírito, né? Eu quero ser alcançada pela graça a cada dia mais e não pelas coisas que o inferno tenta trazer, proporcionar sobre a sua vida, né? Eu estava conversando com uma senhora, para a gente terminar, né? Conversando com uma senhora que a irmã dela roubou R$800 que estava dentro da Bíblia dela. E ela passou até mal por causa disso. Falei, minha irmã, Deus tem muito mais para te dar do que o diabo para vir e roubar, né? Maldição vai estar sobre a vida de quem pegou, porque tudo que nos pertence é consagrado a Deus, é de Deus, né? A nossa vida, os nossos pertences é de Deus. Então, se tocou, já era. Vai ficar sobre maldição. Não guarde nada no teu coração. Limpa o teu coração. Esvazeia o teu coração. Tira todo o lixo, né, que as pessoas querem implantar em nós. Deixa só aquilo que o Espírito está plantando, semeando no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça de curtir a nossa página e nossos vídeos, em nome de Jesus. Amém? É muito importante para o reino de Deus. Compartilhar é importante para o reino de Deus. Graça e paz.